A graça e a paz, povo de Deus. Meu nome é Diego Nunes e nós chegamos ao segundo episódio do estudo do Evangelho de João. E hoje veremos a eternidade de Cristo. Nosso texto base, João capítulo 1, do versículo 1 ao 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Se o primeiro episódio respondeu por que João escreveu o seu evangelho, agora ele nos apresenta quem é Jesus. João não começa com uma manjedoura, não fala dos pastores, não menciona os magos, não descreve Belém. Ele leva nossa mente para um tempo em que não existia tempo, antes da criação, antes dos anjos, antes do universo, antes do primeiro segundo da história. João abre as cortinas da eternidade para mostrar que Jesus não entrou em cena quando nasceu em Belém. Ele sempre existiu. Por isso ele começa dizendo no princípio. Essas palavras nos lembram imediatamente de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Mas há uma diferença importante. Em Gênesis, o princípio marca o início da criação. Em João, quando esse princípio chega, Jesus já está lá. João não diz no princípio o verbo passou a existir. Ele diz no princípio era. O verbo era aparece repetidamente e indica a existência contínua. Quando tudo começou, Cristo já existia. E isso significa que Jesus não foi criado. Ele é eterno. E o que significa verbo? João chama Jesus de o verbo, logos em grego. Na cultura grega, logos significa razão, sabedoria, o princípio que dava sentido ao universo. Para os judeus, a palavra de Deus era o meio pelo qual Deus criava, revelava a sua vontade e agia na história. João reúne esses dois mundos e faz uma declaração extraordinária. O Logos não é uma ideia, o Logos é uma pessoa. Essa pessoa é Jesus. Ele é a palavra perfeita de Deus. Quem deseja saber como Deus pensa, deve olhar para Jesus. Quem deseja conhecer o caráter de Deus, deve olhar para Jesus. Jesus é Deus revelando a si mesmo. E o Verbo estava com Deus. Essa expressão revela um relacionamento íntimo. João mostra que existe distinção entre o pai e o filho. O filho não é o pai e o pai não é o filho. Eles são pessoas distintas. Desde toda a eternidade, viviam em perfeita comunhão. Muito antes de existir qualquer criatura, já havia amor, comunhão e relacionamento dentro da própria Trindade. Deus nunca foi solitário, o Verbo era Deus. Essa talvez seja uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia. João não diz que Jesus era semelhante a Deus, nem que era um Deus inferior, nem um ser criado. Ele afirma claramente: o Verbo era Deus. Jesus possui a mesma natureza divina do Pai. É por isso que, ao longo do Evangelho, veremos Jesus perdoando pecados, recebendo adoração, dando vida, julgando o mundo e afirmando ser um com o Pai. João não deixa espaço para dúvidas. Jesus é plenamente Deus, o Criador de todas as coisas. E João continua: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Pense por um momento. Aquele que transformou água em vinho, criou a água. Aquele que multiplicou os pães, criou o trigo. Aquele que acalmou o mar, criou os oceanos. Aquele que abriu os olhos dos cegos, criou os olhos. Aquele que morreu na cruz foi quem criou a madeira da cruz. Nada existe sem Cristo. Tudo veio a existir por meio dele. A vida estava nele.
João não diz que Jesus apenas possui a vida, ele afirma que a vida está nele, toda vida física procede dele, toda vida espiritual procede dele, toda a esperança de vida eterna depende dele. O pecado trouxe morte e Cristo veio trazer vida. A luz resplandece nas trevas. Desde Gênesis, a luz vence a escuridão, mas João está falando de algo ainda maior. As trevas representam o pecado, a mentira, a incredulidade e a separação de Deus. O mundo tentou apagar essa luz. Herodes tentou, os líderes religiosos tentaram, Roma tentou, Satanás tentou. A cruz parecia a vitória das trevas, mas era justamente ali que a luz estava vencendo definitivamente a escuridão. E João afirma: as trevas não prevaleceram contra ela. A luz de Cristo nunca poderá ser apagada. Vivemos em um mundo cheio de incertezas. As pessoas procuram segurança no dinheiro, na tecnologia, nos relacionamentos ou no sucesso. Mas João nos lembra que antes de tudo existir, Cristo já existia. E depois que tudo passar, ele continuará sendo Deus. Isso muda completamente nossa perspectiva. Nossa fé não está apoiada em circunstâncias, nossa esperança está firmada naquele que é eterno. Quando tudo muda, Cristo permanece. João não apresentou Jesus como um simples mestre, mas como o Deus eterno. Ele é o Verbo, o Criador, a fonte da vida, a luz que nenhuma escuridão consegue apagar. Este Evangelho já começou nos convidando a levantar os olhos da terra para contemplar a glória daquele que existia antes da fundação do mundo. E no próximo episódio, veremos uma das declarações mais impactantes da Bíblia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus eterno entrou na história humana para viver entre nós. Então, eu só posso dizer que te aguardo no próximo devocional.